Olá, pessoal! Como vocês estão? Quanto tempo, né? Obrigada mesmo a todos que estão entrando. Hoje não poderia deixar de vir falar com vocês sobre todas as informações e atualizações, né, sobre o que está acontecendo com os processos de Green Card, principalmente no nosso caso, o EB3 One Skill, e sobre esse congelamento, né? Vamos aí fazer um histórico de tudo, os esclarecimentos e vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Vamos lá. Aguardando vocês. Aguardando vocês. Então, vamos lá. Eu vou retirar os comentários. Vou pedir a vocês que quem for fazer perguntas, manda nessa caixinha de perguntas, tá? E depois que eu terminar, eu respondo todas as perguntas. E para não ficar os comentários e atrasar a condução, tá? Pois é, Rodrigo contemplado hoje, depois de tanto tempo de processo, tantos clientes aqui online, isso é muito gratificante para mim, vocês não têm ideia do peso disso. Henrique, lembro de você, Henrique, com muito carinho. Rodrigo Cata Preta. Consular já era? Não, de jeito nenhum. Essa não é a nossa opinião, tá? Então, vou retirar os comentários e vou começar a fazer. Oh, meu Deus! Nossas clientes maravilhosas sempre aparecendo. Vamos lá. Candice. Deixa me ver se eu consigo retirar os comentários aqui. Eu não estou conseguindo retirar os comentários, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos aqui. Eu queria tirar os comentários para poder facilitar a minha visualização, mas... ótimo. Obrigada. Pronto, vamos lá. Então, eu vou seguir aqui um roteirinho, tá? Falando com vocês. E aí, as perguntas que vocês tiverem, podem enviar, que eu vou responder a todas no final, tá? Então, para acalmar o coração de todos vocês, os processos não estão suspensos, tá? Muita gente está com muita dúvida. Então, esse congelamento temporário, que nós acreditamos ser temporário, ele se refere apenas aos processos consulares que já estão na fase da entrevista. Nem isso, a entrevista vai continuar ocorrendo, vai continuar tendo convocação para entrevista do mesmo jeito. Nesse momento, só não é possível emitir o visto. Por quê? Porque o governo quer analisar outras questões. E aí, eu vou passar para vocês a minha leitura, de acordo com tudo que está acontecendo. A leitura que nós fizemos é de acordo com a nossa experiência aqui. E lembrar vocês que as outras fases estão ocorrendo normalmente. O processo da certificação laboral, protocolo, análise, protocolo dos 140, análise e o ajuste de status. Quem está no ajuste não mudou em nada. O ajuste vai continuar sendo protocolado, continuar sendo analisado, o VB vai continuar andando normalmente, como está nos últimos tempos. Isso já aconteceu antes. Se vocês pesquisarem um pouco, vão ver que esse congelamento já ocorreu em 2017, 2020. Nenhum dele durou mais do que 90 dias. Então, a imigração funciona em ciclos. Eu sei que para a gente isso é muito difícil, né? Entender. E é muito frustrante, principalmente para quem está na fase da entrevista, que nós temos muita gente nessa fase. Mas nós sabemos que, infelizmente, o processo imigratório é isso. E
feito de ajustes também. Por quê? Porque o governo, ele está pensando no povo dele, no americano, e nós somos imigrantes, então nós temos que nos adequar às regras, tá? Então, qual é a minha leitura de acordo com o que está acontecendo? Vou ser bem transparente com vocês, como eu sempre fui, muito coração. Ontem e hoje tivemos entrevistas consulares. Ah, Flávia, mas a pausa, o congelamento só a partir do dia 21 de janeiro. Gente, pela informação veiculada, essas determinações já foram enviadas para o NVC, o Departamento de Estado, desde dezembro. Então, eu tive um feedback muito legal de uma pessoa que fez a entrevista hoje, e ela disse algo que eu escutei os áudios dela, muito interessante. Hoje tinha cônsuls fazendo entrevista de EB3 e de outras categorias de Green Card. E a legislação é muito clara. A vaga de EB3 on skill não exige inglês, ok? Ok. Pede inglês básico. Mas o que é inglês básico para você? É você se comunicar o mínimo. O que tem ocorrido, de fato, é que pessoas passam pelo processo, 4 anos de processo, e não falam inglês zero. Então, imagina, de coração, assim, imagina a cabeça do oficial, do cônsul ali. Como é que você quer emigrar para um país, você passar por um processo de 4 anos e você não se esforçou o mínimo para aprender o básico? Então, ele pergunta ali, no nosso caso, ele não pode te exigir o inglês, tá? Mas no caso de um processo de EB2, ele pode sim. Então, nós percebemos que nunca que eu digo, nos últimos 6 meses, não estava tendo esse questionamento. E desde dezembro, quer dizer, quando saiu essas novas normativas que nós não sabíamos até então, eles começaram a questionar sobre o inglês. E eu acho, assim, de coração, pensem em vocês, que é interessante, sim, porque pelo menos o básico, você não precisa ter uma conversação ali, mas o básico é ser respondido, se perguntar se você tem o inglês, tá? Então, a primeira orientação, estudem um pouco, quem ainda não tem o inglês, porque realmente isso pode vir a ser cobrado, mas de forma básica, nada intermediário, avançado, uma conversação, tá? Então, e aí essa cliente disse algo bem interessante, que todos os nossos casos, de ontem e de hoje, foram aprovados com sucesso, sem grandes questionamentos, e os casos que foram para PA, que é processo administrativo, foram quais? Os de família e os de EB1, EB2, que queriam fazer a entrevista em inglês e perguntar também sobre a questão de renda. Como é que você vai viver lá? Então, assim, gente, a régua foi uma só para todos. O congelamento foi para todos os processos. Mas, sendo verdadeira, como eu sempre sou com vocês, e de acordo com o que já vem sendo solicitado pelo consulado, isso vai ser para implementar regras. Imagina, quantas pessoas aplicam para a família, no caso, pai, mãe, filhos, para Green Card. E, geralmente, essas pessoas chegam idosos, sem renda, e vai depender de quê? Do governo. Então, vamos ter aí um pouquinho de calma, de serenidade, pensar que isso não é nada a longo prazo, não é nada que dure para sempre, tá? Não foi um banimento do Brasil, nada disso, os processos de ajuste continuam. Então, isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tá? Então, vamos lá aqui, outra... Sim, tivemos um questionamento sobre a questão de renda, Então, Flávia, eu tenho minha composição familiar, são 4 pessoas, 5 pessoas. Gente, nós já tivemos famílias de 5 pessoas aprovadas sem questionamento, tá?
Mas hoje o cenário pode mudar? Pode. Mais de 100 entrevistas nós tivemos nos últimos 6 meses. Mais de 100 famílias, bem mais. Todas 100% aprovadas. Os processos consulares no Brasil. Estou citando só o Brasil, tá, gente? Então, hoje nós temos só um caso pendente. Esse caso pendente, que nós já enviamos a documentação ao consulado, que foi solicitada, foi o quê? Uma família, um casal com 2 filhos menores, que não estão em idade escolar. Então, cada caso é um caso, e nós acompanhamos vocês em tudo. Flávia, vocês oferecem carta de oferta de trabalho para o cônjuge, se for solicitado pelo consulado? Sim, nós solicitamos, tá? E estamos juntos nessa jornada com vocês, do começo ao fim, tá? E outra coisa que eu queria deixar bem claro é em relação que eu tenho acompanhado em relação à chegada, tá? Então, pouca gente fala sobre isso, e eu acho, mas a chegada é desafiadora, né? Como vocês sabem, tem um processo da entrevista, depois vocês chegam e tem que aguardar receber o green card e o social. O que acontece? Tem gente que fica mais de 30 dias sem trabalhar, né? Então, vocês têm que se programar em relação a essa questão da renda, desses primeiros dias, e ainda tem outro agravante, que a empresa pode demorar, nem eu sabia disso, e nós descobrimos isso juntos, que a empresa pode demorar a convocar, porque você tem que estar disponível para a empresa, mas a empresa pode esperar uma demanda ali. Se você chegou e a empresa está sem precisar de funcionário agora, você tem que aguardar a empresa te convocar. Então, peço que vocês se preparem, principalmente os nossos clientes, que esse início ele é bem desafiador, certo? E deixar um recado que nós estamos com um problema seríssimo no nosso WhatsApp, né? A Meta está derrubando o nosso WhatsApp e estamos sem plataforma de atendimento. Isso tem dificultado muito a nossa comunicação e eu peço desculpas a vocês desde já. Nós tentamos, inclusive, se alguém conhecer alguém que trabalha com isso, fala conosco, porque está sendo bem desafiador esse novo momento. Nós estamos com outro número temporário que nos foi cedido, e o link está na bio e nos contatos oficiais também. Então, pedimos desde já desculpa pela demora no atendimento, mas as meninas estão respondendo bem rápido por e-mail, tá? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar por e-mail. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a dupla cidadania. Então, nós temos muitos clientes que têm dupla cidadania e que, o Departamento de Estado comunicou, ele pode utilizar essa outra cidadania, não a de berço, porque o processo, como vocês sabem, automaticamente utiliza a cidadania berço, e nós podemos fazer um requerimento para mudar essa cidadania para vocês não sofrerem com esse congelamento. Agora, o seguinte, tenho que deixar vocês saberem de uma informação também. Nós não sabemos se com essa mudança de cidadania, se a tua data de qualificação muda. O Departamento de Estado não deixou isso claro, tá? Então, eu tenho que deixar vocês saberem também dessa possibilidade, mas do ônus que isso pode trazer. E nós não temos garantias que essa data não muda, tá? Então, eu vou abrir para as perguntas, mas eu tenho que falar do fundo do meu coração como está sendo gratificante ver tantas pessoas entrando e realizando esse sonho americano, né? Cada aprovação, assim, alguns sabem que eu precisei ficar afastada durante algum tempo, mas é muito gratificante e faz tudo valer a pena, né? Não só a imigração, é uma mudança de vida, né? É uma mudança, são famílias, né? Então, eu sei que muitas vezes nós, principalmente o brasileiro que é mais caloroso, está acostumado com esse atendimento mais afetivo
E o americano, ele é muito prático. Então, é bem interessante ver essa mudança cultural e o quanto vocês vão vivenciar isso, tá? Então, eu vou começar a ler as perguntas. Deixa eu ver aqui como estamos. E deixa eu ver aqui as perguntas. Lucas, vamos lá. É melhor no Brasil ou nos Estados Unidos? Vai depender muito da tua estratégia familiar, tá? Em relação ao tempo de processo, hoje o ajuste está mais interessante porque ele está liberado, mas ninguém sabe amanhã, ou daqui a uns 90 dias. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo vai ser esse congelamento, né? Então, os dois processos são bem consistentes, Lucas. Em relação à idade, eu e meu esposo já não somos tão jovens. Shelly, Bia, nós não estamos tendo questionamento sobre a idade. Inclusive, eu quero trazer aqui um aplicante bem especial. Não sei, eu acredito que ele não está assistindo, né? Porque ele não está mais nessa fase. Mas ele fez a entrevista, ele estava com 55 anos. Ele, dentista, fazendo medicina, empresário, e a entrevista dele foi aprovada, super tranquila e transparente, como nós sempre indicamos nas nossas entrevistas. Leva o nosso contrato, fala a verdade. Nós não temos motivos para pânico, para esconder nada, e tem sido super tranquilo em relação a isso, tá? Vamos lá. Deixa me ver. Tem? Ah, joia. Pode liberar, por favor, porque eu não consigo ler pelo outro, ó. Henrique, ajuste permanece a mesma coisa, não muda nada. Quanto tempo será que leva esse congelamento? Fabi, olha só, nós acreditamos que é algo temporário. Eu pensaria 90 dias. Vocês lembram que há pouco tempo o de estudante foi congelado também, foi suspenso e depois retornou? Então, nós pensamos nesse caso. Minha cidadania italiana será reconhecida até... Não, só é válido, o comunicado é bem claro, que tem que ter o passaporte, tá? Passaporte da cidadania. O sonho da América, acabei de chegar, vim pela Kennedy. Quero saber quem é, não estou conseguindo identificar aqui quem é. Mas é bem interessante essa emoção, viu, gente? Vocês não têm noção como eu me emociono e ainda choro e fico toda feliz, toda emotiva, todas as vezes que temos aprovações e gente chegando. Flávia, a previsão para a nova aplicação. Nós estamos com uma vaga em aberto, inclusive, que já estava esgotada, mas surgiram algumas vagas de Dakota Provisions, que é uma vaga que nós temos muitos brasileiros, é uma região de baixo custo. Então, fala no nosso atendimento quanto antes, porque eu acredito que essa vaga vai esgotar rápido, tá? E a aplicação já vai ser nos próximos dias. Flávia, sobre a job offer do esposo, caso a carta é anexada após... Isso, Flávio, toda a documentação solicitada pelo consulado, nada você precisa voltar ao consulado do Rio, tá? Tudo nós enviamos por e-mail, e se precisar enviar qualquer documentação, pode ser por correio também, nós já enviamos por correio também, e deu super certo, foi super tranquilo, tá?
Gustavo, continua normalmente. Os processos, tá tudo normal, dá para começar o processo, tudo normal, vida que segue. Lucas, na verdade, quanto tempo ele está perguntando que demora para chegar o Green Card? Depois que você entra, em média, era mais rápido, mas agora está demorando um pouquinho mais. Em média, 4 a 6 semanas para chegar no endereço. O que está ocorrendo? Vocês recebem um protocolo que vocês conseguem ver se o Green Card já foi enviado. Nós não conseguimos saber se ele chegou. O que ocorre é que esse trâmite dos Correios nunca demorou tanto. Então, geralmente, está batendo naquela data limite ali que tem no site do ISIS, tá? Mas, geralmente, 4 a 6 semanas, tá? Para quem está nos Estados Unidos, com ajuste de estados, não muda nada. Essa live ficará salva. Bruna, não podemos nos adiantar e conseguir uma oferta de trabalho para o cônjuge. Olhem só, na relação de documentos, não está essa oferta de trabalho. Então, o jurídico pensa, por que você está trazendo uma oferta de trabalho se isso não faz parte da sua documentação? Então, nós só estamos enviando caso seja necessário. E foram casos bem pontuais que foi pedido, tá? Assim, muito pouco. Karina, minha LC foi aprovada e nos 140 ainda para protocolar os 140. Na realidade, é o seguinte, gente. Eu vou ser bem franca em relação a vocês com isso. Nenhum atraso, isso eu digo a vocês de coração, porque eu estou com a Kennedy há 6 anos. Nenhum atraso é por ineficiência da Kennedy. O que ocorre é que o sponsor, esse é o nosso business, não é o do sponsor, tá? O sponsor só quer a mão de obra, é só isso que ele quer. Então, nós enviamos uma documentação para a empresa e ele vê lá que o prazo de resposta para o ISIS ou para o protocolo dos 140 são 6 meses. Eles não entendem por que nós estamos com pressa. E nós não podemos, sendo bem franca com vocês, como eu sempre falo, nós não podemos nos desgastar com a empresa. Então, nós ratificamos o pedido, pedimos, mas eu posso garantir a vocês, nós nunca perdemos um prazo de protocolo de nada. Eu não conheço nenhum I-140 negado da Kennedy, nenhum. Nós nunca perdemos prazo de certificação laboral, nunca perdemos prazo de pedido de evidência, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, eu vejo a aflição de vocês, entendo, me compadeço, mas peço que vocês confiem no nosso trabalho, porque realmente não depende da gente, depende da empresa, e nós não podemos ficar nesse conflito, porque para o americano, ele é muito prático. Não são 6 meses? São 6 meses. Ah, tá, eu vou mandar. Então, peço um pouquinho de paciência, mas posso garantir a vocês que está tudo dentro do prazo, tá? Gente, nós já vamos para meia hora de live. Eu prometi que ia ser algo rápido, para não nos estendermos. E tá difícil. Vamos lá. Para quem está na segunda fase, nada muda, a fila anda, nada muda. A fila anda normalmente, tá? Os processos continuam sendo analisados, certificação laboral, I-140, tudo sendo analisado normalmente. Alex fez uma pergunta bem pertinente. Se o VB andar, o que acontece com o consulado? O que acontece? Vai convocar para a entrevista do mesmo jeito, Alex. Vai ter agendamento de entrevista. É tanto que nós temos entrevista agendada para fevereiro. Vai desmarcar essa entrevista? Não. A entrevista vai ocorrer normalmente. O que vai acontecer é que o visto não vai conseguir ser emitido se ainda estiver congelado, tá? Vai ficar ali só em PA, em processo administrativo, aguardando só a liberação para poder emitir. Tá, Alex?
Ai, Sérgio, você está de quê? Está qualificado para a entrevista. Que notícia boa, viu? É, agradeço demais a confiança no nosso trabalho. A fila da entrevista em Paris está levando quanto tempo? O Tiago perguntou. Tiago, o mesmo tempo, tá? Geralmente, quando a sua data prioritária é contemplada pelo VB, aí em 15 dias no máximo, já chega a convocação para a entrevista. Gustavo, se dermos entrada no processo agora, qual a garantia da empresa? Gustavo, se tratando de processo imigratório, nós não podemos oferecer garantias, tá? Nós oferecemos uma segunda aplicação sem custo, caso esse processo seja negado. Como disse anteriormente, nós não temos nenhum caso negado, mas em processo imigratório, se alguma empresa te oferecer garantias, é, 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 é estranho, porque não depende do nosso trabalho. A legislação pode mudar? Pode. Mas, só para te deixar saber, nós já trabalhamos com isso há mais de 25 anos, né? Entra governo, sai governo e já passamos por vários ciclos, altos e baixos, mas o processo nunca foi descontinuado. Inclusive, gente, lembrando que na administração passada do Trump, aconteceu, o Public Judge veio do mesmo jeito. E teve muita gente que foi influenciada e 3 meses depois ele caiu. Então, vamos pensar aí de forma... Eu sei que é difícil, mas se é um projeto, tem que pensar a longo prazo, tá? Esse congelamento pode ocasionar retrocesso? Não, o VB vai andar normalmente, tá? Fabiola do céu, me perdoe. Seu número estava comigo para eu ligar para você ontem e eu esqueci. O erro foi meu. Eu vi na agenda, aí eu vi, tocou 4h30 e eu não liguei, mas eu ligo para você sem falta amanhã, Fabiola, prometo. Flávia, antes da entrevista, vocês atualizam a oferta de trabalho? A Laude, eu tenho quase certeza que ela é ajuste. Ajuste, sim. Nós enviamos a oferta de trabalho atualizada, caso você seja convocada para entrevista de ajuste. Ajuste geralmente é dispensado a entrevista. Estamos tendo caso de convocação? Sim, mas geralmente está sendo dispensado, tá? Eu e meu esposo estávamos nos preparando para ir. É válido aguardar a liberação? Thalita, na minha opinião, quanto antes você entrar na fila, melhor, tá? Porque, como eu disse, o processo passa por ondas e, nesse momento, esse congelamento não influencia as demais etapas. Aí vai depender da estratégia de vocês, mas eu ainda acredito ser o processo mais consistente dentro dos vários vistos que existem para a imigração legal, tá? Ai, Francisco! Que coisa boa, Francisco. Eu não sabia que você já tinha chegado. Não sabia, Francisco. Temos que nos falar, viu? Falar com você. Você é muito especial. Estou muito feliz por você. Você não tem ideia como foi gratificante receber o seu resultado. E a sua jornada, né, Francisco? Você aí que estava jurando que ia ser bem mais rápido. O Francisco, não sei se vocês já acompanharam, já fiz lives com o Francisco e temos que fazer uma live para depois você começar a trabalhar, tá, Francisco? Para contar a todo mundo aqui como tudo certinho, como foi a sua chegada. Aí nossa live vai ter que ser longa. Ó, é a mesma coisa, 6 meses. Já vamos conseguir. Vamos lá. Gente, muitas perguntas. Gente, o número do contato do WhatsApp está na bio, certo? Flávia, já teve aplicante da Kennedy que fez a entrevista em Tóquio? Sim. Aí você que vai escolher se você quer a entrevista em inglês ou japonês, tá? É você que vai escolher. O peso pode prejudicar na hora da aprovação, digo pessoas com sobrepeso.
Gente, nós já tivemos casos de sobrepeso e que não teve problemas. Não tiveram problemas em relação a isso, não. Uma pergunta bem interessante. Se o Public Trade ter algum critério financeiro, como economias em uma conta bancária, e se vão jogar também escolaridade. Olha, na minha visão, isso não cabe ao nosso processo, tá? Por quê? Porque vocês estão com oferta de trabalho de um empregador americano, tá? Eu acho que pode solicitar, sim, quando é uma família de 4, 5, isso pode ser, mas é uma situação particular, tá? Não são todos os casos. Eu acho que isso se enquadra mais em questão de família, por causa da quantidade de pessoas que estão vindo e migrando, principalmente na idade mais elevada, tá? A porcentagem de aprovação de ajuste, Fabiola, hoje 100%. Nós não temos, quer dizer, quando existe problema, é problema no histórico de status imigratório. Então, não é que o processo foi negado, é que você está sem elegibilidade. Aí é diferente, tá? Então, nós temos que analisar cada caso a caso. Previsão de novas vagas na Geórgia, estamos aguardando. O que nós estamos percebendo, gente, vai muito. Eu sei que vocês têm que escolher a região que vai morar, isso é muito importante. É um ano desafiador. Mas, deixando bem claro, eu sempre falo isso nas reuniões que eu faço. Vai morar na Geórgia, lembra, a oferta de trabalho é menor, o custo de vida é maior. Vai morar no norte, oferta de trabalho maior, custo de vida menor. É inversamente proporcional. Então, pensa que isso vai ser apenas por um ano. Então, analisa a tua estratégia. Porque eu estou vendo e sentindo na prática muita gente que na Geórgia com muita dificuldade porque o custo de vida é alto. E realmente é alto. O aluguel é bem mais alto, tá? Então, o que nós estamos percebendo é que o Departamento de Trabalho está demorando mais, está sendo mais criterioso em relação à aprovação de vagas. Nós temos vários pedidos de vagas no Departamento de Trabalho e essas aprovações estão demorando. Então, na minha concepção, eu aplicaria para o que tivesse, tá? Mas, não... E olhe que eu sempre sou bem transparente, eu não sou uma pessoa boa para vender o frio, porque eu acho que o frio, ele é desafiador, o frio, ele realmente, ele é, como eu digo, assim, ele é maldoso, porque é um sol falso, tá ali, -10 e o sol ali, e o meu rosto estoura todo, é bem complicado, mas nós sabemos que é algo transitório. Então, vejam a questão da prioridade de vocês, tá? A fila do EB3 é a mesma para todos os países? Sim, é a mesma para todos os países, só que tem países que têm limitação, né? Então, tem país, Índia, Filipinas, tem alguns países que têm limitação. O Brasil, graças a Deus, não tem essa limitação ainda. No momento em que eu apliquei, o salário oferecido era baixo. Até dia da entrevista será... Olha, atualmente, como está sendo? Se você, quando aplicou, sua vaga oferecia $14 e hoje os funcionários estão recebendo $16, a oferta de trabalho para o consulado que você vai receber é do que a empresa está pagando hoje. Agora, vou dizer dos casos da entrevista de ontem e de hoje, por exemplo. Ontem, o aplicante era 12,75 quando aplicou, e hoje ainda é o mesmo valor. Então, não houve atualização de valor, mas ele recebeu a oferta de trabalho atualizada. Isso é o que importa, é o que você tem que levar para o consulado, tá? Dakota, já aconteceu de demorar para chamar? Não, Dakota não aconteceu de demorar, mas o que já aconteceu em Dakota
é que na época do frio, a demanda de trabalho diminui. Então, você tem que estar full time para a empresa, no mínimo 40 horas semanais. Mas a empresa pode não te oferecer as 40 horas semanais. Isso pode ocorrer? Pode. Flávia, e agora? Você tem que estar preparado para isso. Estou sendo transparente com vocês. Então, o que aconteceu com Dakota? Ela ficou pagando 35 horas semanais para os aplicantes, tá? E alguns não trabalhavam nem as 35 horas e eles pagavam. Mas eu tenho que deixar vocês saberem, sendo bem transparentes como eu sempre sou, que isso pode ocorrer, tá? Principalmente no inverno, quando tem a gripe aviária, que é algo bem comum em frigoríficos, tá? Gente, nossa live já está ultrapassando os 40 minutos. Eu vou ver aqui as últimas perguntas para responder. Casal com 3 filhos, corre risco de ficar abaixo no processo. Maurílio, 3 filhos, são 5 pessoas, nós já tivemos casos aprovados sem maiores problemas, sem maiores questionamentos, mas caso seja pedido oferta de trabalho para o cônjuge, para aumentar essa renda familiar, a empresa envia sim, tá? Vamos lá. Quando comunicam a data da entrevista, marcam para a mesma semana. Geralmente como funciona? Depois que depois que você recebe o comunicado, a entrevista é em média 40 dias depois. Em média, 40 a 50 dias. Então, nesse intervalo, você tem que fazer os exames médicos, tem que fazer o CASV, toda essa parte burocrática para seguir para o consulado, né? Quem está no Brasil, só o do Rio de Janeiro. Lembrando que esse pessoal, principalmente, que eu ainda vou falar com cada um deles, que vão fazer as entrevistas de fevereiro, se esse congelamento demorar um pouco mais, pode ter que refazer os exames médicos, tá? Mas nós vamos acompanhar vocês em todas as etapas. A live vai ficar gravada, sim, tanto no Instagram como nós vamos postar no YouTube também, tá? E se um desses 3 filhos foi bebê, Flávia? Sim, exatamente. Entra normalmente como nessa regra, nós enviamos a oferta de trabalho para o cônjuge caso seja necessário. Como funciona a imigração com cachorro ou gato? Na realidade, nós não fazemos esse trâmite. Você tem que verificar a legislação do aeroporto da sua entrada, quais são as vacinas exigidas, o chip, tudo certinho. E a questão do aluguel, né? Porque, como vocês sabem, o pet, praticamente, ele paga uma taxa ali mensal no aluguel, de acordo, e tem alguns lugares que não aceitam, para onde você vai aplicar. E outra coisa que, aproveitando a pergunta, nós temos o serviço de receptivo, de chegada, se você entrando por Atlanta, mas o meu conselho, se a empresa não dispõe de apartamentos, como é o caso de Abilene, né, que muita gente foi para lá, deixa para fazer o aluguel de longa duração quando você chegar, porque a questão cultural é muito forte. Então, às vezes você aluga uma coisa online, mas ali tem muito asiático, tem muito hispano, tem muito... Então, vai muito do que você quer para tua família, do teu perfil cultural, tá? Boa noite. Para quem quer aplicar agora, está com risco de ser reprovado na entrevista consular? Olha, eu não vejo risco de reprovação, tá? Porque é um processo bem consistente. Ele é baseado na legislação americana. Para ele ser descontinuado, tem que ser através de Senado e Congresso. Então, não é algo simples. Como eu disse anteriormente, ainda é um processo muito, muito consistente. Gente, agradeço demais a vocês pela presença. Eu vou pedir... Tira os comentários, por favor. Tira os comentários. Tirar os comentários. Para eu poder fazer o fechamento, né? Eu não poderia deixar de vir agradecer a vocês e dizer a vocês que acalmem o coração. Eu sei que é um momento de muitas informações, muita gente, muita mídia.
Mas o processo ele é muito consistente. Como eu disse no início, esse congelamento ele já existiu anteriormente. O meu feeling, é o que eu digo a vocês de coração, não estou fazendo isso para é, enganar vocês, nada disso, porque pesou muito para mim essa questão das entrevistas de hoje, o que essa aplicante conseguiu ouvir ali, que todas as entrevistas de EB3 foram aprovadas e as de família, de EB2, de EB1, foram para o processo administrativo. Então, no meu pensamento, a minha opinião é que esse filtro ele vai existir, sim, mas pensando mais nessa questão de família, principalmente. Porque se vocês verificarem, o perfil de quem aplica para EB3 tem condições de pagar um plano de saúde, né? Principalmente porque geralmente a empresa oferece esse benefício, né? Praticamente todas as empresas que nós trabalhamos oferecem o benefício, né, de saúde. Então, só agradeço demais a vocês na confiança do nosso trabalho. É muito gratificante ver tudo isso e viver tudo isso. E eu estava comentando aqui que eu quero ser mais constante, tá? Vou marcar um horário com vocês semanalmente para sanar todas essas dúvidas, para não ficar. E nós, esse monte de acúmulo de dúvidas, e nós vamos enviar um comunicado oficial para vocês, com todos os esclarecimentos, principalmente essa questão da dupla cidadania. E se vocês tiverem qualquer dúvida, peça um pouquinho de paciência, principalmente pelo WhatsApp, porque estamos sem plataforma de atendimento e está sendo tudo muito manual ainda. E tem dificuldade bastante, mas por e-mail estamos tentando ser o mais ágil possível, tá? Muito obrigada a todos vocês, um grande abraço.